Joseph Ratzinger, que depois foi eleito Papa e passou a se chamar Papa Bento XVI, Papa Emérito, que renunciou ao papado. O que pode ser dito acerca do legado deste pensador? Legado para a Igreja e também para a humanidade. Será que existe unanimidade de pensamento acerca do legado de Bento XVI? Quais pontos existem unanimidade e sobre quais pontos existem divergências? Saudações a você que clicou nesse vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia e criador deste canal. Bom, nesse vídeo vou falar um pouco do legado do Papa Bento XVI, saudoso Papa Bento XVI, seu legado para a humanidade, para a Igreja. Mas você não vai ficar apenas com a minha fala, você vai ter aí a fala de outros professores e professora que tem formação em filosofia, teologia, ciência da religião, história, enfim, professores que têm formação acadêmica que os habilita a falar do legado de Bento XVI ou Joseph Ratzinger. Vamos lá. Veja só, eu creio que existe sim uma unanimidade acerca da ideia de que Bento XVI foi um grande intelectual. Ou seja, dizer que Bento XVI não foi um grande intelectual, das duas uma. Ou a pessoa não conhece, não sabe o que é um grande intelectual, ou não sabe quem foi Bento XVI. Então, creio que qualquer pessoa que faz uma análise crítica acerca de Bento XVI vai chegar a essa conclusão de que ele foi sim um grande intelectual. E foi e é um grande intelectual, porque o intelectual, enquanto intelectual, ele não morre, ele vive nas suas sombras, ele continua provocando, continua estimulando o pensamento, enfim. Portanto, os intelectuais não morrem, eles vivem nas suas obras. Um segundo ponto que salta ao olhar de quem analisa Bento XVI, e acerca desse ponto eu também vejo que há uma unanimidade, é que ele foi um conservador, um grande conservador. Mas conservador do quê? E o que é ser conservador? O que é um conservador? Lógico que Bento XVI não pode ser equiparar o conservadorismo de Bento XVI a alguns perfis de conservadores dos nossos tempos que se dizem conservadores. Ou seja, é preciso entender o conservador ao modo clássico. Mas, veja só, a questão é, o que Bento XVI estava conservando? Ele é conservador do quê? Bom, todos sabem que Bento XVI, tanto enquanto Papa, enquanto antes de Papa, enquanto cardeal, ele foi um grande defensor e um grande guardião da doutrina católica. Como ele conduziu, como ele exerceu essa sua tarefa de guardião da doutrina católica, da fé católica, aí é onde começam as divergências. Existem alguns que defendem que ele fez esse papel com maestria, atuou positivamente. Existem outros que vão defender que ele agiu em grande medida de forma negativa, cometeu exageros, enfim. Essa é a questão sobre Bento XVI. Então, aqui é o ponto onde eu quero tocar no nosso vídeo, nesse vídeo, mostra. E essas questões foram pontuadas pelas pessoas com as quais eu conversei acerca do legado de Bento XVI. Confira aí cada depoimento, fica aí até o final do vídeo, veja cada depoimento acerca do legado de Bento XVI. Depois você pode deixar aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou de cada comentário, o que você achou, se você concorda, se você discorda do que foi falado, enfim, deixa aqui nos comentários aqui. Mas antes disso, não esqueça também de deixar o seu like e já compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Olá! O grande legado do Papa Bento XVI é no campo da fé. Ele é um exímio conhecedor da doutrina da fé. Todos os seus escritos, seus discursos, homilias, cartas encíclicas, é uma verdadeira catequese no campo da fé. Para além de doutor e mestre na doutrina da fé,
ele também é um grande humanista, né? Ele coloca o ser humano à frente de qualquer lei, né? Então, o seu grande legado está justamente aí na doutrina da fé, os seus grandes ensinamentos, seus grandes escritos, e também nessa parte do humanismo. Olá, professor João. Para quem nos assiste, aqui quem vos fala é o professor Roberto e fui convidado pelo nosso amigo professor João para mais um bate-papo filosófico, para nós acrescentarmos mais um item aos nossos conhecimentos, à nossa instrução. Eu sou formado, graduado em Filosofia, Teologia, História, Sociologia e Pedagogia. Tenho pós-graduação na área de Filosofia da Educação, Antropologia, Etnologia. Fiz o meu mestrado na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma em Teologia Dogmática e sou doutor em Ciências da Religião pela PUC de Goiás. E aqui estamos para mais um bate-papo sobre assuntos filosóficos. Professor João, a personalidade de Bento XVI, o nosso antigo cardeal Ratzinger, foi uma personalidade exponencial. Eu diria, inclusive, em todos os campos do existir humano. Foi um homem que não foi um homem de mais ou menos, foi um homem de totalidades. Se esmerou naquilo que fez, desempenhando, dando de si o melhor e procurando viver com coerência aqueles aspectos da vida que ele tanto pregava aos outros. Olá, você que está acompanhando aqui o canal do João Aparecido, canal Central Filosófica. É uma alegria muito grande estar com vocês. Mokuyu Motumbá Colefé para quem é filho de santo, a bênção para quem é dia bênção. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí. Bom, eu fui convidada para falar sobre o legado inestimável do Papa Bento XVI, cuja obra, por muitos séculos ainda, certamente será estudada. Seus textos é de um valor inestimável, não apenas para a Igreja Católica, não apenas para todos aqueles que se comprazem da comunhão com Cristo, mas também para os caboclos, as caboclas, todos nós que temos algo a aprender, na medida em que a tese de Ratzinger era acerca do mais importante da Santa Igreja, que é a tese do mistério da Santíssima Trindade. Deus, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo inaugura a diferença entre o Pai e o Filho, onde habita a compaixão dos filhos. Para podermos fazer parte desse mistério, temos que amar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que está em cada um de nós. Os caboclos são esses irmãos, vivos sempre, ainda que apenas em espírito. Ainda que o Papa não concordasse com essa tese, o seu espírito marca da diferença, humildade e piedade, que marcou o espírito também da Santa Igreja, mora também no sincretismo religioso brasileiro, que se volta inteiramente para o mistério. Pois bem, em primeiro lugar, meus cumprimentos ao nobre professor João Aparecido, do canal Central Filosófica, e a todos seus espectadores. Aqui o professor Alisson dos Santos que vos fala, formado em filosofia com ênfase em metafísica e epistemologia e também em teologia analítica. Joseph Ratzinger, 16 de abril de 1927, 31 de dezembro de 2022, 95 anos. Um dos grandes nomes da teologia do século XX, sem dúvida alguma. A sua escrita, obviamente, impactaria o mundo. Não obstante, ele ainda ocupara a cátedra de São Pedro
enquanto Papa combateu a teologia da libertação e o relativismo, de tal modo que um dos grandes conceitos que de certa forma caracterizam a sua teologia é o conceito de comunhão. Nessa era da pós-verdade, comunhão é um conceito que vai contra aquele conceito mais moderno de indivíduo indivisível. Então, um dos grandes nomes aí, sem dúvida, da teologia no mundo todo e um dos maiores teólogos e filósofos do século XX. Esta é uma fala para o canal Central Filosófica, mantido pelo professor e filósofo João Aparecido Gonçalves Pereira, com quem tenho aí a alegria de mais uma vez conversar. E sou Emerson Senna, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em Ciência da Religião e antropólogo. Eu vou falar um pouco sobre o legado, bem rapidamente, sobre o legado de Bento XVI e o seu papado. No mínimo, podemos dizer que é uma controvérsia, um legado controverso, um legado polêmico, por várias razões. Por duas razões, basicamente. Primeiro, o legado que é visto como positivo pelos conservadores e tradicionalistas, que é um retorno à grande disciplina, um retorno à identidade católica tridentina, uma tentativa de recentrar essa identidade diante dos desafios do mundo moderno. A outra razão negativa são as dificuldades patentes do legado do Bento XVI, do seu pensamento, de lidar com temas muito importantes para o mundo moderno, como os direitos de minorias, os feminismos, as minorias, especialmente as minorias ligadas ao mundo LGBTQI, a questão do meio ambiente, a questão da pobreza, da miséria, a questão desse sistema capitalista excludente, do modo de produção capitalista que temos cada vez mais excludente, das migrações, e também as dificuldades de lidar com os abusos infantis cometidos pelo clero, abusos sexuais e morais cometidos pelo clero, bispos e padres religiosos dentro das dependências da igreja, dentro dos colégios, de internatos, paróquias e outros lugares. Portanto, é um legado polêmico, enfatizado pelo seu rigor teológico e filosófico por uns, mas também pelas suas dificuldades de diálogo e escuta. Olá, quem fala é Alcides Borges, que é a convite do nobre amigo João Aparecido do canal Central Filosófica. Recebi o desafio aqui de tentar sintetizar o legado deixado pelo Papa Bento XVI, ou ainda, como bem definiu o próprio Vaticano, como o Papa das Virtudes. Sendo eu teólogo e filósofo em formação, considero impecável a contribuição de Joseph Heidegger no campo acadêmico-teológico, que servirá de apoio por todas as gerações, para todas as gerações, com uma contribuição irrestrita para o cabedal teológico. Eu diria que seu principal legado foi a sua produção teológica, que conta com diversas obras, livros, artigos, que se fossem somados e compilados, certamente dariam mais de 20 volumes, que na maioria referem-se às suas obras antes como teólogo, como docente e posteriormente como o próprio pontífice da Igreja Católica. Olá, tudo bem? Quero lhe convidar para refletirmos um pouco hoje sobre o grande legado do Papa Bento XVI. De origem alemã, Joseph Ratzinger, o Papa Bento, é um dos maiores teólogos da atualidade. Ele deixa um grande legado teológico e magisterial de referência para a academia e para a Igreja. Fazer teologia em companhia dos grandes santos, dos grandes filósofos, é parte fundamental de sua marca. Fundamentalmente, a teologia para Ratzinger é a parte fundamental, essencial da Igreja. A Igreja deve transmitir a fé e ensinar a todos a vivê-la coerentemente. A irracionalidade não faz parte da fé e não é digna nem de Deus e nem dos homens,
como nos lembra o próprio Papa em um de seus escritos. O pontífice deixa um legado marcado por um compromisso espiritual que tinha como centro colocar a fé como elemento essencial da fé cristã e Deus como centro indispensável para toda a humanidade. Ou ainda, uma espécie de teologia sistemática da fé, uma produção viva da fé. Bento XVI, enquanto emérito desde 2013, quando renunciou, exerceu um pontificado marcado pelo desejo incansável de renovar a Igreja a partir da sua própria essência, da sua origem, abordando aspectos tanto da fé, históricos e teológicos. No âmbito espiritual, por fim, a partir de textos bíblicos, padres da Igreja, santos e outros temas, o pontífice demonstrou o centro da fé católica e como essa fé seria alcançada por meio de Cristo, com a humanidade dentro de um plano reconciliador com o próprio divino. Esta foi a minha breve aqui contribuição. Espero que gostem. Foi um prazer aí contribuir aí com o canal Central Filosófica. Bento XVI deve ser destacado, sobretudo, na sua época cardinalícia, quando ele ocupava o principal cargo da sede romana, que é a prefeitura da Congregação para a Doutrina da Fé, e no pontificado de João Paulo II, hoje santo pela Igreja Católica Apostólica Romana, Bento XVI foi um grande teólogo pós-Vaticano, cultivou doutrinas, digamos assim, bastante da linha de direita e criou, inclusive, teorias que são estudadas. Então, trata-se de um grande acadêmico no campo da filosofia e da teologia. Bento XVI, ou antes o cardeal Ratzinger, teorizou fortemente dentro do campo da escatologia, que é um campo das ciências teológicas, que estuda as últimas coisas, do grego eschaton, as últimas coisas, ou como se diria na teologia antiga, os novíssimos, céu, purgatório, inferno, toda essa realidade que nos sucederá após a nossa morte. Então, esse campo foi uma matéria de estudo bastante profundo do cardeal Ratzinger, culminando na elaboração de um livro chamado exatamente Escatologia, onde ele cria ou defende uma teoria bastante estudada e aceita, eu até diria de um modo majoritário pelos teólogos da atualidade, chama-se deplatonização da escatologia. Então ele mostra de uma maneira muito contundente que, ao contrário do que muitos pensam, a escatologia judaico-cristã nasceu de elementos judaizantes e não se embebendo da filosofia platônica. Então, a maneira como nós concebemos as teorias escatológicas se derivam de um existencialismo judaico e não estritamente da filosofia platônica, embora se chegue aos mesmos resultados, ou seja, a questão da imortalidade da alma. O Papa quis combater o comunismo pelas mortes, mas também pela teoria. Aqueles que não se colocam como servos do Senhor padecem. Na ignorância padecem e merecem toda a nossa compaixão. Os comunistas também vão morrer. E há aqueles que comungam da fé católica, de katholon. Katholon em grego é totalidade. Estes morrerão em Cristo.
os capitalistas costumam ser mais endemoniados do que os comunistas. Isso o Papa não pôde fazer notar, por conta da sua drástica discordância com o comunismo e com os comunistas, com alguns comunistas, pelo menos. Só a experiência de estar com Jesus Cristo terá o permitido saber que Jesus foi o primeiro comunista. E foi quem primeiro permitiu a todos nós, caboclos e caboclas desse Brasil, continuarmos espalhando a chama de Cristo, Criador, também nos capitalistas e também nos comunistas. Axé Saravá, amém. Epa rei! A missão da igreja em África vai de vento em popa. E aqui também a igreja tem ajudado muito a mãe de santo curar os meninos endemoniados. Então, o verdadeiro candomblessista comunga sempre do mistério mesmo. O mistério que o verdadeiro comunista está com Cristo e não com o capitalismo, que destrói nossas florestas. Indígena é comunista. E o Ratzinger também, quando proteger, pode a sua Santa Missa, que é poder estar nas florestas e na Mãe Terra, para nós, caboclos e caboclas. Tem quem sabe o Papa Bento XVI como homofóbico. Eu discordo, mas tampouco creio que a homossexualidade seja uma doença. A homofobia, sim, é uma doença. Agora, o Papa está em paz. No ato de perceber os seus equívocos, foi o mais humilde dos mortais. Que em Cristo esteja. Amém. Mocuí Motumbá Qualefé para quem é filho de santo, a bênção para quem é de a bênção. Beijo no coração. Obrigada, João, mais uma vez. Tamo junto. Minha saudação ao amigo professor João Aparecido e a você aqui do canal do YouTube Central Filosófica. Deixo aqui registrado o meu reconhecimento à grandeza do Papa Emérito Bento XVI, que tanto nos ajudou com sua sabedoria e profundidade a compreender a complexidade deste mundo e nos apontar caminhos de saída. Reconhecer a grande contribuição que ele fez à Igreja ao nos recordar que a fé cristã não começa com um conjunto de ideias, de doutrinas, mas com o encontro pessoal com Jesus Cristo, que é amor. Bento XVI, que com maestria dialogou com as ciências, mostrando a possibilidade da fé dialogar com a razão, de propor essa razão firme, que é aliada à fé, é capaz de ver além de si mesma. Quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a Deus por nos ter dado essa pessoa tão grande, que tanto bem ajudou a Igreja, como também a humanidade, nos presenteando tantos escritos como este aqui, Deus Caritas Est, uma encíclica na qual Bento XVI nos recorda que Deus é amor. E ainda que no mundo haja tanta justiça, se faltar amor, a justiça não nos bastará. O meu abraço, Deus o abençoe. Então, nós estamos aqui falando de um grande homem, um homem letrado. Há muitos teóricos dentro da cristandade que consideram Bento XVI como o Papa mais intelectual que nós já tivemos. Um homem que possuía uma envergadura a ponto de entrar nas universidades, ter livre acesso a elas e ser respeitado pelo cabedal filosófico-teológico que possuía. Trata-se de um pensador, um homem de gabinete. Esse é um aspecto que eu diria extremamente positivo, no sentido de representatividade. Acredito que nunca a Igreja Católica esteve tão bem representada do ponto de vista intelectual por essa grande personalidade, que foi o Bento XVI. Um Papa culto, extremamente culto e respeitado por sua cultura no mundo inteiro. Se por um lado Bento XVI traz a questão da identidade católica ancorada numa tradição
ou numa visão de tradição conservadora que retoma postulados do Concílio de Trento. Por outro lado, este legado será um legado de silenciamento de teólogos, silenciamento de livres pensadores na igreja, um legado de censura e de dificuldade de lidar com graves problemas internos. Um Papa também que centrou seu foco em temas morais, aborto, casamento homoafetivo e outras questões, deixando de lado, por exemplo, a questão do clima, a questão da desigualdade social, a questão da pobreza, da miséria, que foi retomada agora pelo atual Papa Francisco. O ex-Papa Bento XVI também trouxe um legado de controvérsias com o diálogo interreligioso, ou seja, o diálogo com outras religiões, especialmente o Islã, e tradições hinduístas, tradições budistas, devido a uma encíclica, um documento, Domino Iesu, que recentrava a questão em torno de uma concepção de Jesus, de identidade absoluta e de salvação a partir de uma certa visão do que seria Jesus Cristo, do que seria esta figura em termos teológicos. Portanto, é um legado que, se por um lado, se caracteriza por um pensamento rigoroso, teologicamente falando, mas um rigor dentro do cânone tradicional, conservador, dentro do cânone a partir dos postulados do Concílio de Trento. Por outro lado, é um legado polêmico, controverso, pela incapacidade de lidar com temas candentes internos, também pelo silenciamento, pela censura de alguns teólogos, aliás, de muitos teólogos, na verdade. Ele foi o responsável durante muito tempo, durante o papado do João Paulo II, pelo setor da igreja que cuida do dogma, da tradição, aquilo que era chamado de Antiga Inquisição. Portanto, é um legado sobre o qual paira uma avaliação ambígua, enfatizando alguns pontos positivos, mas também destacando os pontos negativos deste legado. Para os conservadores e ultratradicionalistas, ele repousa o diálogo com as correntes ultraconservadoras que tinham sido expulsas, que tinham sido excomungadas. Para outros teólogos, bispos e padres, representou uma grande perseguição. De fato, houve censuras e elementos que apontam para esta dificuldade de lidar com a diversidade de pensamento, de opinião. Inúmeros são os exemplos das dificuldades de Bento XVI com o tema do diálogo interreligioso, com o tema da pobreza e da miséria, com o tema das questões ligadas aos direitos das mulheres, direitos das minorias, especialmente LGBTQIs. Um dos mais famosos é a dificuldade de enxergar no casamento homoerótico um direito civil. Obviamente, quando se fala deste item, não se quer dizer o sentido religioso. O sentido religioso está sempre preservado, mas a questão da confusão entre o civil, o elemento laico e o elemento religioso. Além de ser pontífice, doutor, mestre, professor, Bento XVI também foi um grande humanista. Um humanista cristão. O ser humano, para ele, vem sempre em primeiro lugar, sempre à frente do poder, da riqueza, dos prazeres. O ser humano, como filho de Deus, caminha neste mundo rumo ao bem, rumo à verdade, que é aquilo que é o essencial. Entanto, aqui vem o outro lado da moeda, nós não podemos negligenciar que este homem de grande cultura teve também uma grande personalidade, né? E aqui muitos dizem que ele usou das verdades pessoais que acreditava para impô-las à igreja como um todo. Como representante máximo da doutrina, que fora prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, Bento XVI
elaborou documentos, cerceou teólogos, os mais diversos, né? Trouxe até aqui uma pequena lista, assim, só para citar alguns nomes. Alguns, né? O grande teólogo Schillebeck foi sentar-se na cadeira da doutrina da fé. O nosso brasileiro Leonardo Boff, Antony de Mello, Marciano Vidal, considerado por muitos o maior moralista que a igreja teve nos dias atuais, na contemporaneidade, né? Jacques Dupuy, o John Sobrino. Isso sem falar de uma centena, mais ou menos uma centena de teólogos e teólogas que tiveram a sua missão canônica de lecionar. Perderam eles e elas a tarefa ou incumbência de lecionar em nome da igreja, porque possuíam, segundo Ratzinger, alguma doutrina considerada não ortodoxa. Esse, portanto, constitui um legado negativo deste grande homem ao qual nós nos referimos, por defender de um modo arbitrário, digamos assim, e eu diria mais, com uma mão bastante pesada sobre aqueles que dissonavam da teoria ortodoxa em alguns pontos, né? Preferencialmente, parece-me que os teólogos da cristologia foram bastante perseguidos durante a gestão de Bento XVI, seja como cardeal Ratzinger, seja como pontífice máximo Bento XVI. Enfim, são muitos elementos e questões que este papado deixou, mas o mais importante, sem dúvida, foi a renúncia, a corajosa renúncia, na dificuldade de lidar com essas questões pela própria limitação da visão conservadora dogmática tradicional da identidade católica, da teologia católica em relação a esses pontos. Em fevereiro de 2013, quando ele anunciou a sua renúncia, as opiniões se divergiram. Uns criticaram, outros o aplaudiram pela sua coragem, mostrando que a igreja é viva, dinâmica, sempre atual. A renúncia de Bento XVI mostrou exatamente a sua consciência que ele tem pela igreja. A igreja, que é o conjunto, o corpo místico, como bem define o Concílio Vaticano II. Bento XVI mostrou que o pontificado é um serviço, é um ministério e não um poder. Quando Bento se sentiu debilitado, sentiu que não poderia conseguir mais exercer com perfeição esse serviço, ele preferiu que outra pessoa o sucedesse. Essa renúncia, a primeira em mais de 500 anos, abriu uma janela de oportunidade, abriu uma outra forma pela qual a igreja se apresentou de forma distinta com agora o Papa Francisco, que tem uma outra visão e que traz temas tão candentes como a destruição do meio ambiente, a pobreza, a miséria, as migrações, todo um caudal de temas que não foi tão aprofundado assim dentro do legado do Papa ou do ex-Papa Bento XVI. Então, é um legado que para alguns vai ser muito positivo, conservadores e ultratradicionalistas, e para outros vai ser, no mínimo, controverso e polêmico. Se tivéssemos que definir o legado do Papa Bento XVI em poucas palavras, diríamos que seu legado, seu pontificado, sua história foi uma grande escola da fé. Dizem que os grandes acontecimentos históricos mostram seus efeitos ao longo da história, e isso certamente é o que constataremos com o legado de Bento XVI, Papa Emérito, que nos deixou no dia 31 de dezembro de 2022, após um pontificado de 8 anos
e outros 10 anos como Papa Emérito. Este é o legado desse homem que teve uma mão forte no papado, no cardinalício, e que nos legou também, num ponto de vista positivo, grandes pontos de reflexão da nossa teologia atual. Um grande homem que deve ser respeitado nos seus méritos, mas também devemos ter um olhar de crítica para aquilo que ele não foi bem sucedido na sua caminhada eclesial. E aí? E você? O que você acha? Como você analisa o legado de Bento XVI para a humanidade, para a igreja? Enfim, deixa aqui na parte dos comentários. Você concorda, discorda com o que foi falado? E, caso tenha se esquecido, deixa o like nesse vídeo e compartilhe com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. De toda a minha gratidão a todos os professores e professoras que aceitaram o aceite do meu convite para falar um pouco do legado de Bento XVI. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo.